Pergunta do Carlos Felice. Queria fazer uso de um exemplo comum e corriqueiro para ilustrar a pergunta. Vejo uma bela mulher acenando em minha direção e penso, oba, é comigo. Mas se trata do aceno, mas o fato é que o aceno é para outra pessoa que está às minhas costas e não para mim. Trata-se de um engano. Tive um erro de percepção ou de raciocínio. Pergunto porque, nesse caso, as consequências não passam de um pequeno constrangimento, mas em situações que meu juízo possa ter, mas há situações em que meu juízo possa ter implicações mais sérias. Bom, não importando o tamanho das implicações, quer dizer, o erro é, obviamente, de raciocínio. Se você tivesse tido uma percepção errada, você tiraria outras conclusões. O que você errou foi naquilo que você não percebeu. Tem uma pessoa às costas, você não percebeu absolutamente nada. E é ao relacionar o dado presente com um dado hipotético que você errou. Quer dizer, você errou ao fazer uma suposição e não a percepção. O erro da suposição pressupõe a percepção exata. Quer dizer, não há no ser humano nenhuma função que funcione de maneira mais perfeita, mais exata do que a percepção. A percepção do objeto mais simples é uma coisa que tem, vamos dizer, tamanha densidade, tamanha riqueza de significado para nós, que se tentar explicar nós não terminaríamos nunca. Mas o primeiro componente dessa riqueza é a união indissolúvel entre uma ideia universal e uma presença singular. Quando você vê o gato e você o identifica, mesmo que você não saiba o nome do gato, tá certo? Você sabe que aquilo corresponde a uma espécie de seres. Tá certo? E, instantaneamente, você sabe que aquilo que define essa espécie, tudo aquilo que define essa espécie, está presente integralmente naquele ente singular. Porque se faltasse um só detalhe para ele ser um gato, ele não seria um gato. E ao mesmo tempo você sabe que esta mesma presença, com essa mesma densidade, esse mesmo senso de totalidade, se manifestará em outros seres da mesma espécie. Quando você vê uma floresta cheia de árvores, tá certo? Você sabe que cada uma delas personifica integralmente a espécie de árvore. Nada lhe falta para ser árvore. Né? E, ao mesmo tempo, você sabe que este mesmo ato de presença poderia ser realizado de outra maneira, tal como está sendo de fato realizado na sua frente pelas outras árvores. É essa tensão entre a percepção do singular e a consciência do universal, isso é o que caracteriza toda e qualquer percepção humana. É um absurdo você imaginar que, primeiro você tem a percepção do singular, percepção exclusivamente física do singular, e depois você cria ideias gerais em torno. Isso é uma coisa absolutamente utópica. Você jamais, colecionando meras percepções singulares, ainda que fossem parecidas umas com as outras, você jamais ia conseguir extrair uma ideia universal. Perceber o universal no singular é a característica do ser humano. Né? E, claro, quando você descreve a estrutura lógica da formação dos conceitos universais, você pode, até por um recurso pedagógico, você imaginar que você percebe vários seres singulares e que depois, por semelhança e diferença, você vai construindo os esquemas gerais. Na verdade, você não constrói esquemas gerais. Você os apreende na primeira. Porque se, ao ver um gato, você viu tudo o que compõe a essência gato. Isso é a coisa, talvez a mais importante em teoria do conhecimento, é você tomar consciência disso. Quando você viu um único gato, um único exemplar da espécie, eu digo, faltava nele alguma coisa de tudo aquilo que define a espécie? Não. Ele não realiza todos os potenciais de variação da espécie. Não é isso? Se ele realizasse, então a visão dele seria impossível. Seria impossível você vê-lo. Tá certo? Primeiro, porque ele teria que realizar tudo isso simultaneamente. Você pode ver isso? Quer dizer, um único gato. Né? Por exemplo, você sabe que o gato pode ter vários tamanhos, né? Desde que ele nasce até que ele mora. Tá certo? Tamanhos diferentes. E que vários gatos diferentes também podem ter tamanhos diferentes. Tá certo? Por não realizar simultaneamente todas essas possibilidades, ele deixa de ser gato? Não, porque não existe o gato simultâneo, meu Deus do céu. É o gato que é pequenininho, né? Que ele é um embrião de gato e já é um cadáver de gato velho. Quer dizer, você está exigindo uma impossibilidade, tá certo? Então, o mero fato de um ente não manifestar de imediato todos os potenciais de transformação e de variação dentro da espécie, não significa de maneira alguma
que ele não manifeste de maneira presente, imediata, ou seja, instantânea, toda a essência daquela espécie. Mais ainda, além da essência da espécie, ele manifesta a integralidade da sua forma individual. Porque além das, vamos dizer, das diferenças entre espécies, existem diferenças individuais entre os membros da mesma espécie. E, por exemplo, você repara que dois gatos não ocupam o mesmo lugar do espaço ao mesmo tempo. Tá certo? Então, se um gato está colocado aqui e o outro gato está colocado a 2 metros de distância, as individualidades são distintas. As árvores também não se superpõem. As pedras também não se superpõem. Os seres humanos não se superpõem. Os planetas não se superpõem. E em cada um deles está dado de modo imediato, quer dizer, para o seu reconhecimento, a forma integral da espécie que pertence. Quer dizer, o fato de às vezes você poder se enganar, mas isso inclusive acontece raramente, né? Você conhece alguém que já tenha confundido um gato com uma árvore com uma pedra com um ser humano, uma montanha com um pedregulho, né? Uma lagartixa com uma águia? Isso nunca acontece. Ao simples ver a forma, você já viu o conceito daquele animal. Você tem isso já no seu verbo mente, ainda que você não seja capaz de exteriorizá-lo em palavras. Isso é a mesma coisa, quer dizer, o ser humano jamais vê entes singulares de modo puramente singular. Nunca. Porque para isso seria preciso separar no ser humano a percepção e a fala interior. Isso simplesmente não é possível. Isso quer dizer que, embora nós possamos distinguir entre o pensamento, entre a percepção e a fala interior, elas não ocorrem separadamente. Isso é exatamente, vamos dizer, esse superpõe de uma maneira assim absolutamente inextricável. Aliás, esse é um dos milagres que compõe o ser humano. Você veja, ora, em todas as línguas do mundo existe uma distinção entre substantivo e verbo, que é a distinção mais fundamental. Quer dizer, você está vendo coisas e você está vendo processos. O processo também, quando você o vê, você também o vê inteiro. Por exemplo, quando o gato pulou, faltou algo para que isso fosse um pulo. Foi um semi-pulo. Foi ameaça de pulo. Não, ameaça de pulo, o gato vai pular e não pula. A ameaça de pulo é o terceiro elemento. Quer dizer, o tempo todo nós estamos percebendo coisas e processos. Isso nós percebemos, não é que nós pensamos. Tá certo? Porém, as coisas e processos têm alguns aspectos que nós não percebemos. Por exemplo, a semelhança entre um processo que está se passando agora na sua frente e outro que se passou 2 anos atrás. Não tem maneira de você superpor os dois agora na sua presença. Um já acabou e o outro está transcorrendo agora. Então, esta operação não pode ser feita por percepção. E aí que entra a imaginação, memória, etc, etc. Então você superpõe a cena presente a uma outra presença que está na sua memória, tá certo? E você faz uma comparação. O que é uma comparação? Você colocar junto 2 pares. Quais são os pares? Um substantivo e um verbo aqui, um substantivo e um verbo aqui. Ou dito de outro modo, uma substância e uma ação aqui, uma substância e uma ação ali. Nós estamos fazendo isso o tempo todo. E aí nós podemos errar, evidentemente. É aí que se introduz a quase totalidade dos erros. Né? É na parte puramente mental da coisa que se introduz a possibilidade de erro. Mas na percepção, praticamente, não há erros de percepção. Né? Quando a escola pirrônica fazia aquele negócio de que, olha aqui, quando você põe aqui um toco de pau na água, daí parece que ele está quebrado. O que isso quer dizer? Que um toco de pau na água é diferente do toco de pau no ar? Fala, quem não sabe, ora? Né? Se eu percebesse o toco de pau dentro da água como se ele estivesse fora d'água, aí sim seria espantoso. Ele disse, olha, aqui nós vemos um muro, e o muro, a parte mais distante do muro parece menor do que a que está bem aqui do meu lado. Está vendo como são erros de percepção? Quer dizer que você quer que eu percebesse tudo do mesmo tamanho e ainda todas as partes do muro são iguaizinhas e você ainda quer que eu saiba que uma está mais longe que a outra? Isso é absolutamente impossível. Quer dizer, todas as famosas críticas à percepção humana, todas elas são uma coleção de asneiras absolutamente formidáveis, puros jogos de palavras. Onde o sujeito pega uma situação de fato, ele imagina que a situação é diferente e ele
confronta a situação presente com outra que ele imaginou e cobra da situação presente real, tá certo? Que ela se ajuste ao imaginário. O sujeito está imaginando, não, o muro, né, eu deveria percebê-lo todinho do mesmo tamanho. Mas quem disse que você deveria percebê-lo do mesmo tamanho? Quem disse que você deveria perceber, né, com os mesmos tamanhos objetos que estão colocados em distâncias diferentes? De onde você inventou isso? Você viu assim algum dia? Isso lhe aconteceu alguma vez? Uma vez eu conheci 2 irmãos que passaram 10 anos tomando LSD, cheirando coca, né? Um deles chegou para mim e disse, olha, esse negócio de fato, assim, abre as portas da percepção. Dá para você uma sabedoria fantástica. Eu digo, é? Como? Diz, por exemplo, o meu irmão está lá a 50 metros de distância e eu cochicho no meio daqui. Não. E ele ouve a 50 metros de distância. E daí eu perguntei para ele, escuta, mas como é que você sabe que ele, estando a 50 metros, ouve como se estivesse a 50 centímetros? Ou é você que, estando a 50 centímetros dele, o enxerga como se ele estivesse a 50 metros? Ele disse, nunca tinha pensado nisso. Essas as famosas objeções pirônicas à percepção são todas mais ou menos, né, do mesmo tipo, são comparações absolutamente forçadas, tá certo? E de onde você tira uma conclusão que não tem pé nem cabeça.